Hoje a gente tem, exatamente por conta disso, você deixou por último, né, o patrocinador, a First, porque nós temos aqui a grande honra de, pela primeira vez nesse podcast, ter um sujeito tão fantástico e importado de Israel. Trouxemos ele aqui. Não é fácil pegar esse homem, porque ele parece bolinha de ping-pong. Tec-tec, tá cada hora num lugar, né? Amram Vita, esse que é o nosso amigo, acima de tudo. MD, Managing Director da First Sportsbook aqui para a América Latina. CCO de Sportsbook, é um cara que a gente trata mais como amigo do que profissional, mas hoje ele vem falar um pouco das duas coisas, da vida profissional e também da pessoal. Bom dia a todos. Obrigado para ter-me a mim aqui hoje. Vamos falando hoje um pouquinho de The First, de lo que nós estamos fazendo em Brasil especificamente, de lo que estamos fazendo em Latinoamérica, e como estamos revolucionando lo que é tecnologicamente sportsbook em Latinoamérica. É fantástico, porque eles chegaram no Brasil há pouquíssimo tempo e estão dominando a cena, né? E eu acho que já arrisco dizer que a First é a First hoje no Brasil. E aí, Amram, me conta um negócio. A gente estava batendo um papo aqui antes de começar e eu fiquei curioso a respeito desse sobrenome, Vita, Hein. Como é que é isso aí, meu? Eso es un nombre que yo tenía que ver en la historia de toda mi familia, lo que es el family tree. Y vi que nuestro sobrenombre era Vita, que es el nombre Jaim. Y yo adopté ese nombre porque estoy súper orgulloso de ese nombre. Teníamos que cambiarlo en 1500 y algo, hace muchos años, durante una persecución. E tenho o honor de continuar esse nome hoje com muito orgulho. Que legal, né? Você vê, a gente estava aqui batendo um papo e discutindo essas origens. Magre aqui também tem Nogueira no sobrenome, eu também tenho, não no sobrenome, mas na raiz da família. Então, cada um aqui tem um pontinho. E você, Vitodo, tem algum pezinho? Cara, o que eu posso dizer é o seguinte: esse negócio da família acabar tendo que mudar de nome, o meu avô, quando foi registrado aqui no Brasil, ele era Vitold, sem O, Hendrich. E o cara no cartório achou que estava muito estrangeiro esse nome aí e não ia dar bom. Aí o cara meteu o O para dar uma brasileirada no nome, virou Vitoldo, e enfiou uma referência católica. Então o meu avô, ele era o Vitold Hendrich, virou o Vitoldo Mariano Hendrich. Esse é um dos motivos pelos quais a minha irmã não consegue a cidadania polonesa, porque o Vitold Hendrich não existe. Tem o Vitoldo Mariano Hendrich, é outro cara. É outro cara. Ainda bem que os tempos mudaram, senão a gente já está falando com o Amrano aqui. Nós estamos falando com o Amrano. Vocês já perceberam duas coisas. Que a gente está de fone porque o Vitoldo não está aqui, ele já se apresentou lá do Rio. Estamos com saudade de você aqui, Vitoldo. Então a gente faz com fone para todo mundo poder escutar o Vitoldo lá, inclusive o Amran. E a segunda coisa é que o Amran vai bem no portunhol, no português, no espanhol. Ele é de Israel, a gente estava falando aqui da origem dele, mas ele estava me contando também que ele vem de Buenos Aires agora, está morando em Buenos Aires, então já está acostumado com a latinidade aqui. E a gente sabe que o portunhol valiente funciona bem em qualquer conversa, então deu para ver que nós vamos conversar numa boa aqui. Amram, bem-vindo. Agora eu te saudando, bem-vindo. Falando sobre você e a First, o Ale falou, em pouco tempo cresceu muito. Eu vi o barulho que foi feito ano passado na premiação da B-Sigma. Vocês conquistaram vários prêmios naquela cerimônia. Eu estava lá representando a EBAC, que também conquistou. E curioso que a gente tem uma antessala lá dos premiados para fazer uma matéria, uma foto, e nós fizemos isso juntos. O pessoal da First estavam com uma equipe grande e foi aí que eu comecei a ver com mais notoriedade que crescia muito mesmo nesse início. Então, vamos lá, vamos falar de você, vamos falar da First, vamos aproveitar e falar dessa sua chegada, dessa chegada aqui no Brasil e esse caminho nesse mercado regulado, né? Nesse primeiro ano, já estamos no meio do segundo ano quase de mercado regulado e esses são os desafios, né?
A gente começa sempre a conversa com uma pergunta que também remete ao lado pessoal. Como você entrou na indústria? Como o iGaming chegou na sua vida? Então podemos começar por aí e aí a gente costura uma conversa que fala de tudo isso que a gente falou agora no começo. Bom, eu cresci em Gibraltar. Eu não sei se vocês conhecem onde está Gibraltar. Uma perninha desse tamanho. E mais muito forte no iGaming. A central. Tinha gente que vivia, a Sport Alarm tem um produto muito forte que era o MTS. Na época que eu estava lá, a central era lá. Eu crescia lá, como vocês sabem. Gibraltar é um hub de iGaming, então é parte de mi DNA crescendo. Sempre tinha um interesse muito grande nisso. A los 25 anos entrei a la indústria de verdade. Estava trabalhando outros trabalhos e empecé com um consultório, empecé a entender o negócio e me enamorei da indústria. É uma indústria muito dura de sair de ella. É difícil, uma vez que você prova, é difícil de sair de uma indústria tão dinâmica, cambios ano por ano. Hemos visto muita regulação en todo el mundo. Hemos visto como la tecnología ha avanzado, hemos visto como Sportsbook ha avanzado. Eu lembro años cuando eu era, tenía 17, 16 años, llevábamos apostas en papeles. No era tecnológicamente, no había website para hacer eso. Hoy ya está todo automatizado. Es increíble como nuestra industria ha progresado año por año e se vê hoje é um fenômeno que hemos visto. É um fenômeno mesmo. Então, só voltando, quando você entrou com 25 anos, ninguém da família trabalhava, não era um negócio da família nem nada. Você trabalhava com outra coisa e aos 25 anos encaixou uma posição dentro da indústria. Foi isso? Era uma oportunidade. Era uma oportunidade. Mi irmão sí trabalhava nisso, ele é advogado, pero especializado em iGaming. Então, eu cresci com esta indústria. Tenho muitos amigos que estão na indústria de tempos de Party Poker, Ladbrokes, muitas companhias internacionais, como nós sabemos de todos eles. E tinha um interesse de cambiar a ruta profissional que eu empecé. E hoje já passaram casi 16 anos que estou nisto e creio que todavía tenho muitos anos mais para dar a esta indústria a crescer, especificamente com First, que vamos a falar de la companhia um pouquinho, de como empezamos hace 2 anos e como penetramos al mercado brasileiro, um DNA muito específico que nós pensamos antes que penetramos a este mercado. A primeira vez que eu cheguei para Brasil era a SBC Rio. Não podia chegar para Sigma, era um festival judio, Pesach. Exatamente. Novo, você sabe que esse ano... Também, pero en el medio, estamos bem. Vamos a manejar. Hoje já estou morando acá em Latinoamérica, é mais fácil para chegar, se pode manejar, é uma comunidade judia muito grande acá em Brasil, eu conosco, e se pode manejar de forma boa. Mira, ao final do dia, quando penetramos a Brasil, nós construímos a tecnologia, o Sportsbook em Brasil, e não traduzido para Brasil. Nós teníamos a mentalidade de construir uma tecnologia local e levá-la globalmente. E isso é uma coisa muito importante, porque nós entendimos quais são os gostos do usuário brasileiro, quais são os movimentos de um usuário brasileiro, que tipo de apostas le gostam. Claramente, el fútbol es una religión acá en Brasil, eso no se puede discutir, pero también hay otros deportes como el NBA o el e-soccer, que sí hay mucho interés en el mercado brasileiro. Definimos qué va a hacer, qué tipo de UX, qué diseños son más adaptables para el usuario brasileiro. Si el brasileiro le gusta combos o le gusta bet builders, qué tipo de combos, qué tipo de bet builders gustan. Es una estructura que nos construimos en fases. Y hoy entendemos exactamente
qué son las calidades que están buscando los usuarios brasileños, cuál es el comportamiento de un usuario brasileño y qué más quiere el usuario brasileño. Siempre estamos avanzando con nuestro producto, siempre estamos oyendo qué precisan, siempre estamos mirando la regulación, siempre estamos entendiendo el mercado a fondo. Ótimo. Abraham, você menciona Latinoamérica, né? Então, em quais países hoje vocês estão presentes fora Brasil? En Perú tenemos más de 70% del mercado hoy. Peruano. Sí, del mercado peruano. Eso es it's a huge success. Entonces estamos de verdad, hemos subido allá, tenemos competencia muy grande, igual como tenemos en Brasil, ¿no? Acá estamos con más de 30 operadores con licencias federales. Acá, como sabéis, tenéis los internacionales como Betano, Bet365, Superbet. Allá tenéis a Betson, Betano penetrando en el mercado. Hace poco Caliente entró al mercado peruano. Entonces nos tenemos que adaptar. Yo acho que porque nosotros llevamos esa decisión de construir un sportsbook de local a global, entonces podemos localizar y tenemos esa flexibilidad en nuestra tecnología de adaptar a cualquier mercado, a cualquier usuario. Tenemos las herramientas de analizar y definir exactamente lo que el usuario precisa, que el usuario quiere ver. Você já esteve lá no Peru quantas milhares de vezes? Tem pessoas lá? Como é que funciona? Sí, tenemos allá un team de técnicos, account managers, soporte. Localizamos todos nuestros equipos por país. Peruano, equipe peruana. Tenemos peruanos en el team Você vê também. como a importância, e isso é uma coisa que a gente vive falando aqui, né? A importância da nossa indústria ter... E a geração de empregos, oportunidades, de né? tudo. De oportunidades, exatamente, impostos, etc. Mas gerar oportunidades e para profissionais altamente qualificados, muitas vezes. E para quem está na audiência e não entende nada e está tentando entender, nós estamos falando de um prestador de serviço, de um provedor. Claro. Nós estamos falando, não é o operador direto, que é quem o regulamentado, é um provedor, mas é a cadeia toda. Não, é isso, que vem, é o emprego indireto, né? Exatamente. O sucesso da First também significa o sucesso de outras empresas que são provedores deles, ou seja, o ecossistema girando, e a First tem um escritório no Peru, provavelmente tem um escritório em outros países, tem um escritório aqui, é a roda girando, a roda da indústria girando. Sí, hoy la dinámica en Sportsbook es súper rápido, ¿no? Você tem 90 minutos, pero nós temos que entender que hoje já muitas das apostas vêm em vivo. Sim. Então você precisa que tu produto trabalhe rápido. Cash out tem que ser super rápido. Então, se você não tem time acá localizado que pode atender a qualquer pergunta que tem o operador, porque o usuário está perguntando por alguma coisa, e você não pode atender rapidamente, então você não pode dar o serviço como os internacionais estão dando. Eu vi que o usuário latino-americano não tem paciência, não gosta de esperar para seu dinheiro. Então, quando eu falei de que nós localizamos o Sportsbook, não é solamente esteticamente, é também o produto mesmo. Você tem que ser rápido neste mercado. Se você tem um cash out que é super rápido, você vai ter um volume de apostas mais grandes, claramente, mas também você tem que pensar no usuário. O usuário, se está esperando, não lhe gosta. Você vai a outra casa. Se você vê estatisticamente, você vai ver que um usuário brasileiro, um usuário peruano, um usuário mexicano, ok? Eles têm 3, 4 contas em casas de apostas diferentes. Não é solamente o oferecimento, mas também o serviço. Isso é algo que eu acho que os operadores brasileiros têm muita importância. Eu lo vejo quando eles falam comigo, é sobre o serviço e atenção ao cliente. Atenção ao cliente. E por isso você tem que localizar. Porque tudo é commodity, é meio que parecido. É um commodity, né? sim. Claro. Então tem que ser os diferenciais, né?